Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma escola bíblica dominical. Janela 1040. O eixo do império de Satanás na terra. Este é o maior desafio da igreja nesta última hora. Por isso, convido a você para que fique conosco até ao final desta lição, onde estaremos tratando alguns assuntos interessantes, importantes, que faz parte da nossa vida cristã aqui na terra, que faz parte do nosso chamado. Estaremos vendo nesta lição sobre batalha espiritual. O que é este eixo do império de Satanás? Por que o eixo do império? Quem foi que trouxe esta ideia? Quem é que trouxe esta nomenclatura da janela 1040? Quando que isto ocorreu? Então, teremos alguns dados a passar para os irmãos, você, aluno, professor da escola dominical. Anote, bloco e caneta na mão e vamos para o comentário desta lição. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você para que registre o seu gostei, inscreva-se no canal e vamos levar a palavra do Senhor até aos confins da terra. Pois bem, esta lição ela vai tratar a respeito do assunto o desafio da janela 1040. Este grande desafio desta janela. Primeiramente, o que é a janela 1040? Esta janela 1040, ela tem um começo. Foi em 1974, quando na Suécia houve uma conferência missionária e ali foi traçado os lugares mais dificultosos, os lugares menos alcançados pela palavra de Deus, onde deveria ser concentrado os esforços. E na década de 80, quando organizou-se nestas conferências missionárias que se seguiram após o Pacto de Lausanne, nós vimos então outros pactos, o Pacto de Manila, e nós vimos ainda que foi traçado o projeto da chamada década da colheita, a última década do século passado, do século 20. E nós vemos que o criador desta expressão da janela 1040 foi Louis Bush. Louis Bush, ele foi um argentino, ele é um argentino, nascido na Argentina, porém criado aqui no Brasil e hoje reside nos Estados Unidos da América. Este abnegado servo do Senhor foi quem trouxe esta nomenclatura para a janela 1040. Agora, como é esta janela 1040? Onde ela se localiza? Como encontrarmos esta janela 1040 olhando para o mapa mundi? Pois bem, ela fica 10 graus acima do Equador. O Equador é aquela linha imaginária que divide a Terra, que passa pelo norte do Brasil. E 10 graus acima e 40 graus acima da linha do Equador. Ou seja, nesta faixa de 10 graus e 40 graus ao norte da linha do Equador, que pega do Atlântico até ao Pacífico. Ali nós vamos pegar naquela região do norte, ali da África e a Ásia, e aqueles países que a compõem, que estão dentro desta faixa, é chamado janela 1040. E agora, o grande desafio é a batalha espiritual para adentrar nesta janela 1040. Esta janela, porque ela tem um formato retangular, nesses dois paralelos, porque o Equador divide entre norte e sul, e a linha longitudinal, ela divide através de Greenwich, da Inglaterra, ela divide entre Oriente e Ocidente. Agora, essa divisão geográfica
Porém, quando vamos dividir entre Oriente e Ocidente, olhando para a questão geopolítica, então já a base já não é mais Greenwich. E também nós podemos ver que ali toma por base o horário da Terra, o chamado horário UTC, tanto é que Brasília é UTC-3, ou seja, 3 horas a menos do que o horário estabelecido ali através de Greenwich. Pois bem, voltando aqui para a nossa lição, onde teremos alguns dados bastante interessantes e importantes para a nossa compreensão e foco nas nossas orações e trabalho evangelístico e missionário. Quando falamos aqui da batalha espiritual, nós vemos aqui que a nossa lição, a perícope trazida para a nossa leitura em classe, está em Éfeso, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 ao 20, onde vai dizer ali, onde vai estar traçado que Paulo estabelece aqui as armas espirituais. Quando ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Assim, nós podemos entender que Paulo ele começa a traçar aqui sobre as armas espirituais. Ele vai dizer: a primeira arma, cingindo os lombos com a verdade. A segunda arma, vestida a couraça da justiça. A terceira arma, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. O escudo da fé. A quinta arma, nós vamos ver o capacete da salvação. A sexta arma, a espada do Espírito. E a sétima arma, orando em todo o tempo. Logo, nós temos aqui Paulo, ele estabelece, ele mostra que nesse espaço literário, onde ele transmite a mensagem do Evangelho, ele fala destas 7 armas espirituais, porque ele vai no versículo 4 do capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora dá para entendermos a unificação, a importância destas armas para a destruição das fortalezas. E esta janela 10:40 está a fortaleza do diabo na terra, no seio, no centro da humanidade. O império das trevas tem o seu núcleo de atuação ali na janela 10:40. Olha, atenção para estes dados. São 62 países que compõem ali esse espaço da janela 10:40. Desses 62, 31 deles estão entre os países menos alcançados pelo Evangelho. Neste local existe ainda, para cada região é chamada também a faixa da miséria. Nesta faixa existe de cada 10 pobres do mundo, 8 estão concentrados nessa faixa da janela 10:40. Também nós vemos outros detalhes. As grandes religiões que repelem, que repulsam, que rejeitam a mensagem do Evangelho estão nesta janela 10:40. Ou seja, quais são? O islamismo está ali, a grande força do Islão está ali dentro desta janela. O hinduísmo está dentro desta janela. O budismo dentro desta janela. E nesta janela está também, foi ali que começa as primeiras povoações da terra. Os grandes impérios brotaram e nasceram dali, dentro desta janela. Nesta condição, nós vamos ver que o centro onde o inimigo das nossas almas atua e opera está dentro desta janela 10:40, que eles são repulsivos
à mensagem do Evangelho, repulsivos ao Senhor Jesus Cristo. E este é, por conta disto, o maior desafio da igreja nesta última hora. Muitas vezes nós não nos apercebemos da importância de alcançarmos esse espaço. Nós vamos ver aqui no tópico 2 da nossa lição, vai dizer os principais desafios, e qual é um dos grandes desafios para adentrar nesse espaço chamado Janela 1040. Primeiro deles é necessidade humana, material humano. Nós temos hoje, segundo os dados estatísticos, mais de 4.200.000 obreiros, evangelistas, pregadores do Evangelho. Nós temos missionários espalhados, mais de 4.200.000. Destes que estão dedicados a sua vida para servirem e pregarem, a servir ao Senhor Jesus e pregarem a sua palavra, apenas 15.000 estão na janela 1040. Mas por que essa necessidade de material, essa falta de material humano? Porque lá está registrada, dentro desta faixa, a maior resistência ao cristianismo. Ali, os cristãos em muitos países que se convertem ao Senhor Jesus tornam-se, segundo a lei do país, criminosos, passíveis de serem presos, de serem torturados, de serem executados por conta da mensagem do Evangelho. E esta situação da execução, da perseguição aos cristãos, que é a próxima lição, a lição número 11, estaremos falando acerca da igreja perseguida, que vai completar esta lição que estamos ministrando neste momento, a lição de número 10. A igreja perseguida, a maior situação, a maior incidência da igreja perseguida estão dentro desta população, dentro desta região, dentro desta janela chamada 1040. Ou seja, a igreja perseguida está dentro deste contexto, está dentro desse espaço geográfico da janela 1040. Aí nós vamos, para entendermos esses detalhes, nós precisamos de estratégia para adentrar nesta janela 1040. Qual seria então a estratégia? A primeira delas é orando, assunto já comentado no bloco passado de lições, da lição de número 6 desse trimestre, orando, contribuindo e indo fazer missão. Neste caso, nós temos aqui a maior responsabilidade da igreja, é a oração pela salvação, pelo alcance das almas que estão dentro desta janela 1040, nesses 60 e poucos países. Assim, precisamos orar. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E a fortaleza de Satanás está inserida dentro desse espaço geográfico. O islamismo não aceitam, eles têm a jihad. Ali, para eles, o maior profeta é Maomé. E se você prega acerca de Jesus Cristo, então a pessoa é morta, é perseguida, é presa, é tratada, é considerada criminosa pela lei da Sharia, que é a lei usada por eles ali em alguns países que são radicais na questão do islamismo. Temos ainda o hinduísmo. O hinduísmo é outro problema, a questão da idolatria, a questão da reencarnação, aquela questão da transmigração, que a pessoa ela morre nesta vida e volta para a vida como um animal, como um inseto, como um caso de um missionário que fora lá na Índia, numa região da Índia, e ali
ao matar algumas baratas e reclamar ali no hotel onde ele estava hospedado, e ao fazer a reclamação ele foi expulso daquela região, porque naqueles lugares tinha que a barata era um ser que havia progredido, que havia evoluído, e assim aquela morte daquelas baratas morta pelo missionário atrairia maldição para o lugar. Isto é tenebroso. E é por isso que nós temos que orar para as pessoas, para os missionários, para aqueles que têm chamada, que estão indo para estes lugares, e também para que a palavra de Deus alcance guarida e possa entrar nos corações que estão aprisionados por Satanás. Dentro desse eixo das trevas, somente o poder de Deus para mudar a situação, mas para que haja esta mudança, o Senhor, Ele conta com cada um de nós para investir nesta área. Primeiro delas, orando, porque através da oração nós podemos mudar muita coisa. E não somente orando, mas também evangelizando, mas também orando para aqueles que são enviados, e aqueles que são enviados, que possam eles serem guardados pelas mãos do Todo-Poderoso. E temos agora uma outra organização, que é uma ação médica, de médicos missionários, que eles entram naquele país através de uma ação social. Esta ação social, ela facilita a entrada do evangelho. Há muitos lugares, por exemplo, na África, onde os nossos pastores, a nossa igreja, ela participa desse projeto missionário, onde é conduzido então pelo pastor Joel Freire da Costa. Ele tem uma obra missionária ali na África, e naquela região, o que ele faz? Como que a igreja age? Age abrindo poço e fornecendo água para aquele povo carente, e auxiliando as crianças com escola bíblica para as crianças, e dá aquele respaldo. E agora as crianças então, que recebem a água, que recebem o alimento, os pais vêm para a igreja para ver através desta ação social da igreja, e a igreja apresenta água material e apresenta Jesus, a água da vida, que tem resultado em salvação de muitas almas para a glória do nome do Senhor Jesus. Isto é estratégia para alcançar esta região menos alcançada pelo Evangelho. Também a questão dos médicos, desta associação médica, através do trabalho da medicina, onde há muita miséria, há muita doença, há muitas coisas ali que acontecem naqueles lugares, muita epidemia, e os médicos entram ali e levam a cura pela ciência, pelo conhecimento humano, leva então a cura, o remédio, a medicação, e aquelas pessoas são tratadas no seu corpo físico, e aproveitando a ocasião, apresentam a Jesus, apresentam o Senhor Jesus, o Senhor da vida, o médico dos médicos, e então a alma agora também é alcançada pelo poder da palavra, e as pessoas são salvas, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Nesta região da chamada janela 10x40, moram ali 60% da população mundial, estão concentradas ali. As grandes megalópolis, ali existe o número maior de megalópolis, estão dentro desta região. Os países mais fechados do mundo, como a Coreia do Norte, está dentro desse espaço geográfico. Logo, esta lição, ela é um despertamento, ela é mais uma lição onde deve ser aproveitado para trazer o despertamento à igreja da necessidade de se pregar o evangelho e alcançar um lugar que é praticamente impossível de adentrar uma pessoa livremente com a palavra de Deus, como é o caso da Coreia do Norte. Não se pode entrar com a palavra de Deus naquele país, mas o Senhor Jesus, ele prepara condições, estratégia, homens e mulheres valorosos que
com a direção do Espírito Santo, conseguem chegar nesses lugares e levarem a palavra de Deus. Como foi o caso do pastor André, aquele que foi o fundador da missão Portas Abertas. Ele, através deste trabalho, ele levava a Bíblia para os países comunistas, lá nos países comunistas, levava a palavra de Deus, o Evangelho adentrou e o Senhor formou ali uma igreja poderosa até os nossos dias. Por isso, Deus dá estratégias. O eixo do mal, assim como na Segunda Grande Guerra, havia ali uma nomenclatura que fora dada ao eixo do mal, formado por Alemanha, por Itália e por Japão. Esses três países formavam ali o eixo do mal durante a Segunda Guerra Mundial. E os aliados começou então a atacar o eixo, declarar guerra ao eixo, e o resultado foi que eles fizeram uma grande manobra, e no dia 5 de junho de 1945, fizeram ali o desembarque na praia de Omaha. Mais de 100 mil soldados desembarcaram e assim venceram a guerra ali, desestruturou ali os alemães, desestruturou o eixo, e assim a Segunda Guerra foi vencida pelos aliados. Pelo contingente, pela estratégia e o contingente. Assim também nós podemos, nesta última hora da igreja, centrar todo esforço, o maior esforço, nesta janela 1040, com missionários, com estratégia de missões e com orações, combatendo no reino espiritual, para que no mundo material as portas se abram, entrem pessoas, entrem evangelistas e a palavra de Deus ache guarida nos corações. Assim estamos no meio de uma grande guerra, e nós somos chamados pelo Senhor Jesus para este embate da última hora. Ide e pregai o evangelho a todas as nações. Amém.